Olá! Por que existimos? Qual o sentido da nossa existência? Essa é uma questão que perturba o ser humano desde que ele se entende por ser humano. Num passado muito remoto, a partir do momento que o ser humano pôde registrar para os outros seres humanos e para os seus descendentes os seus questionamentos, aparece de alguma forma essa grande questão. Por que estamos aqui e qual o sentido da nossa existência? Isto está inerente à espécie humana. A dúvida, o questionamento, o querer saber mais a respeito das coisas, fez com que o ser humano pudesse desenvolver toda a sua capacidade e toda a sua ciência. Desde muito pequenininho, um ser humano pergunta por quê. Nós temos a idade do porquê. Por que isso, por que aquilo, por que aquele outro? Exatamente no sentido de que cada porquê tem uma resposta que acaba ampliando o conhecimento, anexando esse novo conhecimento ao sistema cognitivo daquele indivíduo, ampliando a sua capacidade cognitiva. Isso acontece num ser humano, como acontece no ser humano enquanto espécie. O porquê que nós existimos e o sentido da nossa existência é, de fato, uma questão que perturba o ser humano. Por que estamos aqui? Qual o sentido de estarmos aqui? E isso faz parte da espécie humana. Viktor Frankl acabou verificando esse imenso desejo do sentido humano e reduziu o questionamento da espécie humana para um ser humano. Como a ciência já fez com outras questões, verificando que sempre que há uma experiência da espécie humana, ela pode ser reduzida a um ser humano. E aí vem o questionamento de cada um dos seres humanos, de cada uma das pessoas, que deveriam, de fato, sempre questionar: qual o sentido da minha existência? Por que eu estou aqui? Por que vim? E isso faz com que o sistema cognitivo se amplie no sentido da obtenção das respostas, ou fazendo conexões com o passado, ou fazendo uma enorme reflexão acerca do presente, ou prospectando o futuro, ou as três coisas juntas, fazendo dessa forma com que cada ser humano possa pensar muito mais a seu próprio respeito. É um desejo de sentido. É um desejo de dar sentido à própria existência. E não apenas dar sentido, mas compreender o sentido da própria existência. E aí é que vem exatamente uma chave para novas descobertas e para, quem sabe, aliviar essa tensão dessa enorme incapacidade existencial ou da compreensão da nossa própria vida aqui nesse planeta. Essa chave significa dizer de que se eu penso mais a respeito de mim mesmo, se eu procuro compreender o sentido da minha existência e se eu consigo reduzir isso a mim apenas como ser humano, eu posso inclusive me colocar novos sentidos. Eu posso me fornecer novos sentidos, me dar novos sentidos. E a partir dos sentidos que eu me ofereço, a partir dos sentidos que eu me dou, eu vou ter que planejar para atingi-los, eu vou ter que atuar para atingi-los. Existe, de fato, uma enorme tensão humana nessa situação de: se eu não tenho um sentido para a minha vida, se eu não consigo compreender por que eu existo, e eu não consigo também nem sequer formular um novo sentido, por menor que seja, de fato a minha existência passa a não fazer sentido. Uma frase, e mais uma frase do próprio Viktor Frankl, que se complementam, nos trazendo uma grande área, uma grande questão para reflexões. A primeira frase ele diz assim: cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão para a qual viver. Imagine o quanto triste pode ser isso para um ser humano. A tecnologia avançando,
as relações mais facilitadas e às vezes até mais entravadas em função da própria facilitação, por mais dicotômico que isso possa parecer. Ele com toda a capacidade e os meios para viver, mas sem razão para viver. Então é importantíssimo que cada ser humano tenha suas próprias razões. Ele conclui, eu vou concluir com uma outra frase do próprio Viktor Frankl, que quase serve como resposta a essa primeira indagação, que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Os meios estão aí. Utilizá-los é possível a partir de um conhecimento, a partir do desenvolvimento tecnológico, a partir de se estar à vontade de utilizar o meio que se tem. Mas como eu faria isso se eu não tenho sequer um porquê fazer isso? Se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho um sentido para a minha própria existência. A partir do momento que o ser humano coloca à sua frente um sentido novo para a sua própria existência, ele vai certamente disparar novos métodos, novas formas, novos meios de enfrentar para tentar conseguir aquilo que ele planejou para si. Isso caracteriza a verdade inteira colocada nessas duas assertivas. Temos os meios e muitas vezes não temos as razões. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Me parece que essas duas frases já são suficientemente grandes para nos colocar diante de uma enorme reflexão acerca da nossa própria existência, tanto como espécie humana quanto individual. Uma boa reflexão a todos, uma boa noite e até uma próxima.